Nós recebemos aqui com a gente via internet hoje o Dr. Benito Lourenço. Ele é médico ebiatra e presidente do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Dr. Benito, primeiramente, muito obrigada pela presença do senhor. Seja bem-vindo aqui ao Viver é Melhor. Isso aí, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Espero elucidar um pouquinho esse tema do crescimento na adolescência, que, a meu ver, é um tema de conhecimento necessário de todos. De alguma maneira, todos estão próximos a meninos e meninas que estão passando por esse momento muito especial do desenvolvimento físico que acontece na adolescência. Esse desenvolvimento físico tem um nome, nós chamamos isso de puberdade. Então nós vamos conversar hoje à tarde sobre puberdade. E é um momento, doutor, que tem impactos físicos, mas tem impactos também emocionais, psicológicos, sociais. E esse é um diálogo que tem que acontecer com constância dentro das casas, né, entre a família. É preciso que a gente olhe para a adolescência, tanto do aspecto físico quanto de todos esses demais que eu mencionei, com muita atenção, com muito cuidado, para que essa fase não seja uma fase de traumas, mas uma fase de crescimento de verdade, né, de boas experiências. Sim, Letícia, a puberdade, a transformação física é um período muito rápido. Pra você ter uma ideia, em 2 a 4 anos, geralmente, vai variar de acordo com cada menino, cada menina, o corpo sai daquela característica infantil, sai daquele jeitão de criança e vira esse corpo adulto, que eu tenho, que você tem. Então veja que é um processo muito rápido. Sim. O processo de desenvolvimento emocional, psíquico, psicossocial de um adolescente já é muito mais longo. Para você ter uma ideia, dura 10, 12 anos. A ideia hoje é que a adolescência de verdade, se a gente pensar em cérebro, termina lá com 23, 24, 25 anos. Então nós temos um período rápido de mudança física e um período mais lento de adaptação emocional a essas transformações que estão acontecendo. E esse é um adendo importante, doutor, apesar de não ser o nosso foco de hoje, mas eu acho que é uma questão importante da gente falar, porque é isso, né? A gente às vezes vê aquela pessoa formada, com um corpo, né, que nos lembra de um adulto e esquece de que o corpo cresceu primeiro, mas a gente precisa dar tempo, né, para o cérebro, para as outras questões também se desenvolverem de igual modo. Então, não é, obviamente, ignorar, né, as questões, os desenvolvimentos desse adolescente, mas compreender também que a gente não pode tratá-los como adultos, porque eles ainda não são, né, adultos. Então, essa é uma reflexão, é algo que a gente conversa constantemente aqui no Viver é Melhor e é um ponto que a gente vai abordar com certeza em outras oportunidades. Agora, pensando no desenvolvimento físico, doutor, queria falar justamente sobre o que é responsável, quem é responsável no corpo, no organismo desse jovem, para que ele cresça, para que o nosso corpo se desenvolva, cresça. O que a gente precisa ter, doutor? Crescimento, Letícia, é um fenômeno que está apoiado em 2 grupos de fatores, em 2 conjuntos de fatores. O grupo dos fatores internos, o grupo de fatores particulares de cada um, genética da família, funcionamento dos hormônios, a definição hereditária de como você vai crescer. Esse é um grupo de fatores. E um outro grupo de fatores que são os fatores do ambiente, os fatores ao nosso redor, comida, esporte, sono, atividade física, bem-estar. Então, uma série de fatores externos também definem como nós crescemos. Em crianças, de forma geral, os fatores externos são mais importantes. Então, a gente tem aquela ideia, come bem, cuida bem, que tudo vai dar certo. Come bem, cuida bem, que o indivíduo vai crescer. Em adolescência, claro, é importante comer bem, é importante fazer uma atividade física, é importante você ter, não ser doente, claro, mas eu também tenho que entender que existem influências genéticas. Eu não posso atender um menino de 12 anos preocupado que ele está baixinho demais, preocupado que o pênis dele ainda não cresceu, preocupado que ele tem pouco pelo, e não perguntar qual a altura do pai, qual a altura da mãe, quando que a mãe menstruou, se foi cedo, se foi tarde.
Porque na adolescência, o crescimento estará envolvido também com esses fatores internos, esses fatores da família, esses fatores hereditários. Então, avaliar o crescimento, agora de maneira mais objetiva, é olhar tudo o que está acontecendo internamente e tudo o que está acontecendo ao redor também desse adolescente. O que é importante, e já deixo claro para todo mundo que está nos assistindo, que não adianta forçar a barra dos fatores externos. Tem gente que tem essa ideia. Come mais, faz basquete que vai crescer mais. Isso é mentira. O que nós fazemos é comer adequadamente, fazer atividade física adequada, dormir bem, para que você consiga, olha, entenda isso, expressar tudo aquilo que está definido para você expressar. Então não adianta querer mais do que aquilo que está definido. Você começou o teu programa dizendo, olha, eu tô aqui, eu não consegui mais do que isso. Não adiantava forçar. Você chegou aonde estava definido para você chegar. É isso aí, né? Meus longos 1,56 de altura. E aí eu ia perguntar justamente sobre isso, doutor, porque eu olho para os meus primos e eles são bem mais altos. O senhor falou de fatores genéticos. Em que nível, né? Pai, mãe, primos, irmãos, sobrinho. Quem a gente precisa olhar na família para entender quais seriam os fatores genéticos que estariam ali conectados à possibilidade desse adolescente crescer ou não, doutor? Fundamentalmente os parentes mais próximos, pai e mãe. São esses dois que a gente, inclusive leva em consideração esses valores de estatura do pai e da mãe para calcular um alvo, para identificar aonde aquele adolescente pode chegar. Eu sei que a família às vezes é imensa, tem 38 primos, mas não adianta muito olhar para cada primo, você vai ficar confusa, porque são vidas diferentes, são estímulos diferentes, são alimentações, são características físicas diferentes, e isso é a beleza do ser humano, né? Sim. Um tem o nariz um pouco mais para cá, outro tem a sobrancelha mais elevada, outro tem o lábio um pouquinho mais caído, isso que faz com que sejamos todos diferentes. Antigamente se dava muito mais valor para a altura, onde os trabalhos mostram que não é 3 ou 4 centímetros a mais ou a menos que vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Isso não é verdade. Tanto é que quando uma menina vai numa loja comprar um salto, ela não compra um salto 1, 2, 3, 4. Ela compra um salto alto quando ela quer usar um salto alto. Então essas pequenas diferenças de estatura não implicam em grandes sofrimentos. Por isso que a gente sempre pede para as pessoas terem um pouquinho de calma na análise do problema, né? Quando há um problema de crescimento, sempre uma análise calma. Não sei se vale muito a pena gastar muito dinheiro, gastar paciência, gastar, assim, ter expectativas de alguma coisa que está acontecendo de forma normal, seguindo uma ordem familiar. O senhor falou de forma normal. Acho que essa é uma questão importante. Principalmente o jovem, doutor, tem aquele momento que, assim, a sensação que você tem é que você é o único que não cresceu, o único que não se desenvolveu, porque todos os seus amigos cresceram, se desenvolveram aos seus olhos, obviamente. O que é normal no crescimento? Em que idade é normal dar aquela estirada ou não? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Letícia, aqui é um motivo de grande preocupação da molecada, porque não é a idade que define o crescimento, é um momento de maturação. Tem meninos que são mais novos e mais amadurecidos. Tem meninos que são mais velhos e menos amadurecidos. Então, o que interessa basicamente para um médico que acompanha adolescentes não é saber a idade cronológica dele. Se eu pedir para você fechar os olhos e pensar numa menininha de 6 meses, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo pensa numa menininha parecida. Se fechar os olhos agora e pensar numa menina de 6 anos, todo mundo pensa numa menina parecida. Agora, se eu peço para você agora me descrever uma menina de 13, cada um me descreve uma menina diferente. Tem menina de 13 mulherão, tem menina de 13 que está crescendo super bem e tem menina de 13 ainda brincando de boneca, que nem menstruou. Então, o que nos interessa para acontecer o crescimento é o indivíduo ter iniciado a puberdade. Tem meninos e meninas que iniciam cedo e tem meninos e meninas que iniciam tarde. Como é que eu sei que uma menina iniciou a puberdade? Quando ela começa com o peito, quando ela começa com o brotinho da mama. A média do Brasil é 9,5, 10 anos, quando a menina começa a puberdade. E o menino, qual o primeiro sinal do menino? É um sinal mais escondido, que é o aumento do testículo.
Não é o aumento do pênis. O pênis demora para crescer. O que cresce primeiro é o testículo. Aí sim, eu digo que a menina, no caso do aumento do peito, e o menino, no caso do aumento do testículo, começou a puberdade. E puberdade, Letícia, é como se fosse aquela brincadeira de dominó. Sabe que você coloca as pecinhas, uma na frente da outra, e pá, derruba a primeira? Sim. Se derruba a primeira começou a cair, vai tudo bem, vai tudo tranquilamente. Então, quando que vai acontecer o crescimento normal? Geralmente, nesses 2 a 4 anos depois do início da puberdade. Que pode começar com 10, com 11, com 12, com 13, com 14 ou com 15. Pode. A média é isso, é começar a puberdade com os 10 anos na menina, e ela vai chegar no máximo de crescimento lá pelos 12, e o menino começar a puberdade lá pelos 11 anos. Menino é mais tardio, menino é mais atrasado sempre. Nunca compare você mãe em casa, você pai em casa, menino com menina, irmão com irmã, primo com prima, são vidas diferentes. O menino começa mais tarde e chega no pico mais tarde também, vai crescer lá, vai estar na maior intensidade do crescimento por volta dos 13 anos e, portanto, termina mais tarde também. Né? Em média, vamos colocar assim para o teu público, a maior parte dos meninos e meninas crescem intensamente dos 11 até os 14 na menina, dos 12 até os 15 no menino. Perfeito. Como o doutor mencionava, média. Não quer dizer que o seu filho, o seu neto não possa estar diferente dessa média, né? Porque existem aí, como ele mencionou, uma série de fatores a serem considerados. Doutor, a gente já viu, por exemplo, em casos ou na nossa família ou algum conhecido que dá a sensação que a criança ela dá uma estirada. Do nada, ela fica gigante. Esse crescimento rápido, esse estirão, por que ele acontece, doutor? Bom, o nome é esse mesmo, Letícia, estirão da puberdade, estirão do crescimento. Para você entender de maneira muito simples, imagine um carro andando numa velocidade na infância, vamos pensar numa velocidade de 4 centímetros por ano. É quanto geralmente uma criança cresce, 4, 5, todo ano cresce isso. Quando chega na puberdade, quando chega no auge da puberdade, essa velocidade vai para 10, vai para 11, vai até 12. Então o indivíduo acelera. Então estirão é um outro jeito de falar aceleração. O indivíduo vem com uma velocidade baixa, pisa no acelerador e dá aquela esticada. E esse crescimento é rápido. A avó encontra no Natal e fala assim, nossa, no outro Natal você estava muito diferente, sim, porque o crescimento ele é muito intenso e muito rápido. Rápido, vai durar lá os seus 2 anos de estirão, e aí o indivíduo vai ter a conformação junto com a altura, não é só a altura que cresce, se o indivíduo começar a se observar no espelho, coisas novas vão começar a aparecer, músculo, pelo, menstruação, tamanho de pênis, tamanho do peito, várias coisas vão acontecendo. E outra coisa importante a gente deixar claro, que esse estirão, ele não é uniforme. Primeiro acontece, olha que esquisito, nas mãos e nos pés, depois na perna e no braço, e lá no fim no tronco. Por isso que ou seja, o adolescente entende... Eu ia perguntar, doutor, por isso que o adolescente se sente às vezes meio desengonçado até, né? Porque realmente o corpo está crescendo diferente. Não só se sente, Letícia, como ele está desengonçado. Tropeça, deixa cair coisa no chão, fica meio macacão com aquele bração comprido encostando no joelho. Isso é bem típico desse momento. Não há nada de errado no seu filho desengonçado. Desengonçado e mais uma coisa, magrelo, principalmente menino. No auge do estirão, há uma diminuição do ganho de gordura. Então é absolutamente normal ficar mais emagrecido. Não tem nada a ficar tuchando comigo, tuchando vitamina, hormônio, pôr na academia. Não é para ir. É normal a essência de um aspecto mais emagrecido de um púbere durante o estirão. Doutora, o senhor mencionava que nesse momento aí pode durar em torno de 2 anos, né? Média, como o senhor mencionava. Crescimento de 10, 11 centímetros. Isso pode causar algum tipo de dor, algum tipo de desconforto para esse adolescente? Não. Crescer não dói.
crescer. Esse é um mito que a gente, aos poucos, vai abandonando. Existe até uma condição muito famosa na prática pediátrica, que é a tal da dor do crescimento. Mas a dor do crescimento, só para vocês saberem, não tem nada a ver com essa idade. É uma dor que acontece no período escolar. É uma dor que acontece 7, 8, 9 anos. Nem começou ainda o estirão. Já tentamos mudar de nome, mas todo mundo acabou guardando como dor de crescimento, que acontece de noite, faz uma massagenzinha, melhora. Mas essa não tem nada a ver com o estirão. Estirão é exatamente isso. Você vem existe até um gráfico que vocês separaram ali, acho que pode até projetar, e a gente vê isso na forma gráfica. Uhum. Durante a infância, a gente vem com esse crescimento lento. Vocês estão vendo aí essa quase que uma reta, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10, 11 anos, praticamente crescendo pouco por ano, tá vendo? É 4, 5 centímetros por ano. Quando chega a 10, 11, nós aceleramos, pisamos no acelerador do carro. Aí a velocidade pode chegar até 10, 11 centímetros por ano. Cada ano cresce esse tamanho. O indivíduo cresce muito durante a puberdade. Pra vocês terem uma ideia, o total de crescimento na puberdade é em torno de 20 a 30 centímetros. Então você ganha tudo isso nesse momento de aceleração, de pico, só que, claro, depois que passa pelo pico, o indivíduo começa a frear até uma hora que ele vai crescer pouco, vai crescer nada, e aí sim ele chegou na sua altura final. Perfeito. O senhor mencionava da importância da gente ter paciência, né? Não ter expectativas muito altas com relação a esse momento, entender, né, os períodos. Mas em que momento, doutor, a gente tem que falar assim, nossa, talvez essa criança, esse jovem, esteja com uma questão, um problema de crescimento. Existe esse momento da gente perceber isso? Eu vou dar para vocês 2 dicas que são sinais de alerta. Primeiro, eu falei para você, se cair a primeira peça do dominó, dificilmente vai acontecer algum problema. Então, nós temos que ter uma data limite para cair essa primeira peça do dominó. Como é que nós vamos ver o crescimento do indivíduo? Só depois que a puberdade começar. Então, primeiro eu olho a puberdade. Qual é o primeiro sinal da menina? O aumento do peito. Que idade que acontece na média? 9,5, 10 anos. Até quando que eu espero? Até 13. Passou de 13 anos, a menina não entrou na puberdade, não está apresentando peito, é bom um profissional dar uma olhada, porque pode ser que alguma coisa possa estar lenta demais. Menino, primeiro sinal, ninguém olha, porque ninguém presta atenção no tamanho do testículo, da bolinha do saco. Não tem como, ninguém olha para isso. Mas geralmente acontece em torno de 10, 11. E até 14 tem que começar. Se não começar com 14 anos também, a gente fica mais atento. Então essa é a primeira dica. Se a puberdade não começou até 13 ou 14 anos, é bom alguém dar uma olhada. E o segundo ponto importante é se a velocidade de crescimento não está boa. Porque o que se espera de uma criança? Que cresça 4, 5 centímetros cada ano. Se o indivíduo cresce 1 por ano, 2 por ano, 3 por ano, está na hora de um profissional dar uma olhada, porque a velocidade já está baixa. Eu diria para vocês que velocidade normal não há doença. Quem não tem doença tem velocidade normal. Então, se a velocidade estiver baixa, o indivíduo estiver muito atrasado, é bom a gente dar uma olhadinha. Mas, claro, cuidado, a gente pega às vezes uma mãe que menstruou aos 15 anos de idade. Claro que a filha dela vai demorar para menstruar também. Então, às vezes, a gente dá mais tolerância. Mas, de forma geral, 13, 14 anos já era para estar começando o crescimento do indivíduo. Por isso que o acompanhamento médico, primeiramente com o pediatra, depois com o ebiatra, é importante, né, doutor? Nessa fase da vida, esse acompanhamento ano a ano, esse entendimento sobre a história dessa criança, posteriormente a história desse jovem, faz a diferença para esse diagnóstico também. Faz, Letícia, porque eu meço o indivíduo numa consulta, eu meço o indivíduo 6 meses, 1 ano depois e vejo qual é a velocidade. Se a velocidade estiver normal, tchau, pode ir para casa, tá tudo tranquilo. Se a velocidade tem algum problema, é hora de eu fazer alguma intervenção. Existe alguma doença, doutor, que pode impedir o crescimento também?
Existem várias doenças que impedem crescimento e puberdade. Tanto doenças, digamos assim, relacionadas às gônadas, ou seja, no problema no ovário, problema no testículo, quanto problemas centrais, porque, na verdade, o grande disparador da puberdade vem daqui, vem do cérebro. Acontecem modificações, começa a produzir hormônio durante a puberdade, inicialmente aqui em cima, e aí vai lá embaixo, nas gônadas, e aí as gônadas, o ovário, o testículo, começam a produzir hormônios também. Então tem problemas em cima e tem problemas embaixo, que devem ser investigados caso o indivíduo tenha alguma questão de crescimento. Por isso que a gente diz, isso é importante dizer para os papais e para as mamães que estão acompanhando a gente, e os avós e os avós, que o sono é fundamental nesse período. Porque os primeiros hormônios que são produzidos à noite, com pelo menos, isso é importante, Letícia, 9 horas de sono. Nossa. É a única idade que a gente pede, luta, implora para que a gente tenha 9 horas de sono. Depois você faz o que você quiser da vida. Mas na puberdade é importante, porque os hormônios começam a sair pulsando, eles pulsam à noite. Então daí a importância de uma boa alimentação, um bom sono, uma atividade física regular, não é ser esportista, mas uma atividade física regular, né? Que você não fique doente, que você se preserve nesse momento. Você falou disso, doutor, acho importante, porque é comum a gente perceber que o adolescente costuma sentir muito sono, né? Então, pode deixar dormir durante a noite, obviamente, com essa qualidade para garantir que ele vai crescer, ter mais condições de crescer com saúde também. Pode, senão eu tenho meninos que dormem meia-noite, acordam 7 da manhã, ou seja, estão sempre devendo 2 horas, quando chega no final de semana eles capotam. Então agora que está todo mundo em casa, tendo aula EAD, tendo aula à distância, né, o ensino à distância, tenta utilizar as 9 horas de sono. Para adolescente durante a puberdade, esse é um aspecto fundamental. Acontece do adolescente crescer muito também, doutor? E isso pode trazer algum problema? Acontece, não é crescer muito, ele faz o estirão rapidamente. E às vezes ele faz o estirão antes da média. O menino que faz tudo antes da média é um menino que fica incomodado. A mesma coisa é uma menina. Imagina uma menina que menstrua aos 10, 11 anos de idade. Não há problema nenhum. Está dentro da variação normal. Mas todas as amigas dela estão escolhendo o primeiro sutiã. Então ela está menstruando e as amigas estão escolhendo o primeiro sutiã. O menino está crescendo, já está de barbinha, já está com o pênis comprido, já está com altura alta, e os amiguinhos da escola são todos baixinhos, voz fina, sem pelo. O moleque fica com vergonha também. Da mesma forma que o que demora mais, o tardio. Todo mundo já menstruou, a menina nem o peito começou. Todo mundo já começou a crescer barba, o menino nem começou a crescer ainda. Então, todas essas variações, se a gente não conversar com o menino, não conversar com a menina, que a chegada vai ser igual para todo mundo. Sim. Todo mundo vai chegar. Alguns vão por um caminho mais rápido, alguns vão por um caminho mais devagar. Mas todos vão chegar. E não tem tempo, nesse caso, né? Obviamente, a não ser que exista alguma questão clínica, né? Não tem certo e errado, como o doutor mencionou. Existe aí, né, cada um no seu tempo. Isso é fundamental a gente conversar, porque dá aquela ansiedade quando se é jovem, né? Doutor, um jovem que não cresce, dá para reverter isso? Dá para fazer alguma coisa para que ele cresça um pouquinho mais? Dá, claro que dá. Se a velocidade de crescimento estiver comprometida, a gente vai investigar qual é a causa da doença do crescimento que está atrapalhando na velocidade. Muitas destas causas podem ser ajudadas com um hormônio externo, com o hormônio do crescimento. Existem algumas indicações, ainda é um tratamento muito caro, não é para tudo que a gente consegue, mas dá para a gente tentar. Mas antes de mais nada, eu preciso sempre olhar o adolescente. Tá comendo bem, tá fazendo uma atividade física, tá dormindo bem, né? Pode fazer uma musculação? Pode fazer ginástica? Pode. Não precisa ter medo, né? Antigamente se tinha medo. Pode fazer atividade física normalmente, coma bem,
tome elementos para tornar o seu osso forte. Essa é uma questão importante. Não adianta o osso crescer oco. O osso precisa de densidade. E o que dá densidade é cálcio. Eu sei que cálcio hoje tem em vários alimentos, mas o fundamental são os derivados de leite. Onde tem mais cálcio nesse momento são nos derivados de leite. Então, quem puder, quem gostar e tomar leite, ótimo. Senão a gente vai ter que achar outros caminhos. Eu não posso ter osso oco. Isso é importante. Perfeito. Doutor, o nosso tempo já está se esgotando. Eu quero pedir mais um minutinho para a produção para essa última pergunta. O senhor falou da questão do consumo de nutrientes. E aí muita gente acaba se aventurando em buscar suplementos, coisas por conta própria. Qual o risco disso, né, dos nossos jovens? E aí a importância dos pais falarem com esses jovens para não correrem riscos desnecessários com respostas milagrosas para alcançarem aí o crescimento que eles julgam ideal. Não há indicação de você querer chegar a mais do que está definido. O que a gente tem que conseguir com essa meninada é que eles tenham uma vida adequada, para que eles consigam expressar tudo aquilo que já está escrito no seu código genético que eles vão chegar. E não é que não existe porque a gente não quer, não existe porque não funciona. Por hormônio a mais não vai ter hipervelocidade. Por comida a mais, por no basquete, não vai crescer mais do que estava definido. E vale a mesma coisa para o suplemento que a Letícia falou. Não há indicação. Existem indicações específicas para atletas de grande metabolismo, mas não para os seres habituais que caminham, que jogam bola, que vivem a vida da atividade física normal. Então não há indicação de suplemento nenhum e vamos tirar esta ideia de forçar a barra no crescimento. Crescimento é um período fisiológico, existe um silêncio na infância, o indivíduo fica com a glândula aqui em cima no cérebro desligada, até que acontece uma coisa muito bonita na puberdade, que ela acorda. Aí ela começa a pulsar e levar à saída dos hormônios que vão determinar o crescimento. Tudo isso vai acontecer, né? Uns pouco antes, outros pouco mais depois, mas todo mundo vai passar por isso e todos chegarão. Todos chegarão. Os que são alterados, a gente faz uma intervenção. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela presença do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui ao Viver é Melhor. Obrigado, eu que agradeço. Bom, muito bom bate-papo. Estivemos conversando com o doutor Benito Lourenço, ele falando conosco aí sobre os desafios do crescimento na adolescência, e Biatra, presidente do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo.